Olá, meus amados soldados de Cristo, estamos aqui juntos mais uma vez, após um maravilhoso fim de semana, o descanso que o Senhor Deus nos concedeu. Hoje vamos falar de um tema muito importante, um tema duro, um tema que exige reflexão e muita capacidade de aceitação. Vamos falar do estado de negação emocional. Muitas vezes o estado de negação emocional ele se confunde com o espiritual, já que a pessoa que está nesse estado ela não consegue ter um entendimento claro, ou melhor, uma conduta mais racional, apesar de compreender que o que ela está fazendo não é bom para ela, não é bom para os que estão à sua volta, mas mesmo assim ela continua fazendo, podendo ainda levá-la à morte. E também muitas vezes ela não se preocupa, ela está num estado de negação tão grande que ela não se preocupa com o fato de levar você, parente, cônjuge, companheiro, companheira, junto com ela. Então cuidado, não vá atrás, não persiga, não se descabele, não se desespere, porque cada vez que você persistir, mais você vai perceber que a situação vai se tornar como areia movediça, em que quanto mais você se debate, mais você afunda. Então deixe ir. Muitas coisas, quando você percebe, se você resistir a um inimigo, você lhe dará mais força. Assim, o melhor, na maioria das vezes, é não oferecer resistência, aceitar as evidências, a dor, o terror, assumir diariamente que as coisas não estão sob seu controle, que tem um caminho pré-definido, e deixar nas mãos do Senhor. Bom, eu quero falar inicialmente uma coisa que poucas pessoas têm estudado. Poucas pessoas estudam mitos. Isso é mais para quem gosta de psicologia, psicanálise, psiquiatria, que é o caso desse ministro aqui. E nós temos muitos arquétipos, né, nas figuras da Disney e livros antigos, livros clássicos. E eu vou citar um arquétipo muito antigo, muito poderoso, que desde que entrou no imaginário da humanidade persiste aí por séculos e até o fim dos tempos vai continuar persistindo, que é o mito de Drácula, de Bram Stoker. Vocês já se perguntaram, talvez muitas vezes, por que que o Drácula ele tem terror ao sol, né? A luz solar mata aquele vampiro, né? O príncipe das trevas, e a própria visão da luz solar já o aterroriza, né? Ele se desespera quando percebe que a luz está próxima. Isso nada mais é do que uma demonstração de como é o emocional, o psicológico de quem está no estado de negação. Ele está num estado de trevas tão densa que qualquer palavra de luz, qualquer ideia contrária àquele estado, àquele caminho que ela ou ele escolheu, vai fazer com que ele crie um terror tremendo, uma aversão àquela pessoa ou àquela doutrina, aquela palavra que venha, na verdade, injetar luz na sua vida, tirá-la das trevas, e ela vai se afastar e se jogar cada vez mais na escuridão. Esse é o ensinamento do Conde Drácula, desse mito fantástico que vale a pena ser estudado. São duas coisas que ele tem terror, é a luz, né, e a cruz. Ora, se a negação emocional ela é muito semelhante, ela se torna híbrida com a negação espiritual, nós percebemos que as duas estão muito ligadas.
Muitas vezes aquele que está em negação emocional, ele renega a Deus, ele debocha das coisas de Deus, mesmo sendo uma pessoa que outrora era um grande servo, uma grande serva. Ele entra num estado em que ele não reconhece mais as leis de Deus. Para ele tudo é lei da natureza, tudo é lei da vida, as coisas são assim mesmo, que ele na verdade andou se enganando, ou ele ou ela andou se enganando, e que agora vão seguir sua própria lei. E qualquer doutrina espiritual, qualquer coisa que venha confrontá-lo, qualquer luz que venha confrontar essa pessoa, vai fazer com que ela se afaste cada vez mais e mergulhe ainda mais nas trevas. Por isso, não persiga. Não queira ser o Espírito Santo na vida da pessoa. Não queira procurar fazê-la entender certas coisas que ela não vai entender, ela não quer entender. Vai achar que você está querendo dar uma de Deus, está sendo hipócrita, já que as coisas, agora que a pessoa resolveu deixar seguir a própria vida, você agora começa a se fingir de crente, se fingir de pessoa boazinha. Entenda o seguinte: na pessoa estado emocional de negação, ela culpa o mundo, ela culpa todo mundo. Ela vai culpar a sua história de infância e os seus pais por ter aquela natureza infantil ou reprimida, ou por seus traumas, por suas fragilidades. Ela vai culpar o seu cônjuge, sua esposa ou seu marido por estar em adultério. Ela nunca vai assumir a responsabilidade pelo seu erro. Ela tem consciência do erro, ela sabe que está fazendo errado, mas ela acredita que ela foi jogada ali. Ela entrou no estado de negação tal que ela se vê vítima da vida, vítima de Deus, e ela não reconhece que fez a escolha por livre e espontânea vontade, que apesar de todas as circunstâncias, ela tinha sim, sempre teve a possibilidade de escolher ser bom ou mau caráter. Mas a pessoa em estado de negação emocional não pensa dessa forma. Ela vai olhar para o cônjuge, ou para o pai, ou para a mãe, para o irmão, qualquer pessoa que ela possa culpar, e vai jogar toda a raiva naquela pessoa, de tal forma, e essa raiva vai crescendo de uma forma exponencial, tomando caminhos que, se persistir, se o alvo da raiva persistir, se aproximar, pode até ser morto pelo outro que está em estado de negação emocional. Muitas vezes a pessoa que está em estado de negação emocional, ela busca constantemente, ela não consegue tirar o alvo da sua raiva da cabeça, ela procura afrontar, ela procura machucar de todas as formas, porque ela se sente machucada, ela se sente traída quando na verdade é traidora. Ela não assume a culpa, a culpa tem outro endereço que não ela mesma, não assume a responsabilidade dos seus atos, e quanto mais a pessoa, o cônjuge, ou o companheiro, ou o parente, quem quer que seja objeto da culpa de quem está no estado de negação emocional, tentar se aproximar, tentar conversar com ela à luz da razão, pior será. Essa pessoa, ela vai tentar de toda maneira fazer com que o outro cuja a tábua dos olhos caiu e foi chamado ao deserto, que tenta então conversar, dialogar, razoabilizar no bom senso. Quem está em estado de negação emocional não quer saber de forma alguma, vai se afundar em orgias, não tem nenhuma noção de autodomínio, de defesa da sua própria saúde. Ela arrisca de todas as formas, ela não quer saber, ela acredita que
seja feita a vontade de Deus, e ela vai fazer sexo sem camisinha. Se ela tiver que pegar AIDS, vai pegar. Se não tiver, ela não se importa consigo mesma. Para que a outra pessoa, objeto da ira dela, seja mais machucada, provavelmente, se for o cônjuge, essa pessoa que está em estado de negação emocional vai procurar até ter filhos fora do casamento, para machucar ainda mais, para ferir ainda mais a quem foi deixado, mesmo sabendo que as consequências desse ato serão eternas para a vida toda e provavelmente muito prejudiciais. Ela não quer saber, ela não dá nenhuma chance à razão. A voz da razão está sempre ali, está sempre dizendo, a voz do espírito, a voz do bom senso está sempre dizendo, não vá por aí, mas ela suprime a pessoa no estado de negação. Ela vai suprimir qualquer coisa que tenha a ver com o racional. Ela vai agir única e exclusivamente na direção daquilo que a move emocionalmente, em direção aonde a raiva a leva. Ela vai procurar de toda maneira satisfazer os seus desejos. Ela vai procurar desejos carnais, materiais, tudo que a faça a esquecer a dor que ela sabe que está causando ao outro, mas que no estado de negação emocional ela projeta no outro a culpa. Então, o fato de estar fazendo um monte de coisa que não deveria, um monte de porcaria, de estar na lama, de estar prejudicando muitas vezes os outros, dando calote para sustentar o seu vício emocional, para sustentar suas loucuras, seus prazeres, ela ainda vai culpar. Ela vai dizer que a vida é mesmo assim, que ela não pode fazer nada, que todo mundo faz da mesma maneira, que ela tentou o certo, mas o certo não deu, então ela vai fazer o errado. E quanto mais tentar arrazoabilizar, como já disse antes, não funciona. Não funciona. Como diz a palavra de Deus, essa pessoa acaba sendo entregue à própria iniquidade, lançada a Satanás. Ora, Satanás não joga de forma nenhuma algum feitiço para que a pessoa entre nesse estado. A pessoa simplesmente já é fraca naturalmente, ela já tem uma tendência maligna, certo? Dessa maneira, ela já tem o mau caratismo, ou seja, o que for, qualquer fraqueza. Aí sim, após o Espírito de Deus abandonar pela sua própria concupiscência, Satanás então toma o lugar, porque a pessoa em si, ela se afastou de Deus pela sua própria vontade, da sua própria fraqueza, a sua tendência a fugir das situações difíceis, a não enfrentar a calamidade, a não buscar o Senhor. No Senhor o refúgio e a fortaleza estão necessários para persistir nesse mundo atribulado. A pessoa em negação emocional, ela tem sempre a tendência, mesmo sabendo que aquele ato, seja qual for, vai lhe levar à cadeia ou até mesmo ao caixão, ela não está mais de posse muitas vezes do seu juízo perfeito. Ela vai fazer de tudo lá na frente, se escapar de todas as consequências, de algumas consequências mais cruéis dos seus atos, seus próprios atos. Ela vai então se perguntar como foi que ela fez tanta coisa daquela maneira, como que ela se entregou daquela forma. E ela não vai com certeza culpar só o maligno, porque a pessoa sabe no fundo que ela se permitiu enfraquecer. Meus amados, muitas vezes a pessoa em negação emocional,
ela está na busca de prazeres constantemente. Então tudo para ela que significa dor, ou seja, o passado, o casamento, a convivência com determinados familiares, tudo que significa dor, ela vai se afastar de toda maneira. E aquilo que o mundo lhe apresentar, ela vai experimentar. Muitas pessoas, inclusive, passam a experimentar homossexualismo, drogas, tudo que possa lhe causar algum prazer ou que lhe seja diferente, possa lhe apresentar alguma possibilidade de ver o mundo de outra forma e fugir da dor. Mas ela sente, ela sabe, ela percebe que a dor está só aumentando, que a lama está só ficando mais funda, e ela entra em desespero muitas vezes, ela não sabe como sair, ela começa a se debater e ainda assim afunda cada vez mais, mas não pede socorro, porque o orgulho é muito grande, a soberba tomou conta, e quando a soberba toma conta, realmente Satanás, Lúcifer, o príncipe da soberba, está ali. Um outro dado muito interessante é que a pessoa em estado de negação emocional, ela não tem nenhuma misericórdia de quem sofre. Ela acredita que você, que seja responsável pelo sofrimento dela, tem que sofrer muito. O seu choro não vai adiantar. Ao contrário, ela vai ter prazer em ver você chorar, ela vai ter prazer em ver você se arrastar, porque ela olha para você e vê a pessoa culpada de toda a dor que ela está sentindo, de todas as coisas erradas que ela está fazendo. Ela acha que você merece sofrer um pouquinho, pelo menos, daquilo que ela está sofrendo, do mal que está tomando ela por dentro, pouco a pouco, e ela mesma percebe, mas não faz nenhum esforço na direção de resistir. Então tenha em mente o seguinte: se você tentar se aproximar dessa pessoa usando a razão, ela vai usar toda a emoção, toda a fúria, todo o rancor, tudo que ela estiver sentindo, e vai humilhar você, vai ofender, talvez até te agredir, se não chegar às vias de matá-lo. Então tome muito cuidado com a pessoa que está em estado de negação emocional e quer defender de toda forma, a todo custo, o seu novo estilo de vida depravado, pelo qual ela ainda assim tem consciência de que é um estilo de vida que vai levar lá à desgraça, mas ela optou por esse estilo porque ela está como o Conde Drácula. Ela chegou a esse ponto de que a luz para ela não oferece nada de bom. Ela vai mergulhar sempre mais nas trevas, e a escuridão lhe parece muito acolhedora. O mundo e as coisas do mundo lhe parecem muito acolhedor, ainda que ela perceba que está cada vez mais se entregando a um caminho que provavelmente, possivelmente, pode não ter volta. Se você tentar correr atrás, se você chorar, se você humilhar, ela vai pisar ainda mais, porque ela vai achar que você merece o que você está passando, por você é o culpado ou a culpada da pessoa ter saído de casa, da pessoa ter te traído, ter adulterado. Não importa, ela não vai olhar para ela como sendo uma pessoa fraca, uma pessoa injusta. Não. A pessoa fraca e injusta é você que está aí lutando para tentar salvar a pessoa que você ama, é que será taxada de fraca e injusta. As pessoas desse tipo têm a tendência a entrar no vitimismo. Elas não olham as circunstâncias ao seu redor. Elas não se preocupam com nada que o outro possa estar de alguma forma passando. Elas querem absolutamente, exclusivamente a satisfação de suas necessidades egoístas e pessoais. Não querem saber quais os motivos que de repente levaram a pessoa a não poder atendê-la. Pessoa em negação emocional
ela está no estado de desgraça, ela é uma desgraça ambulante. Então não importa o que você faça, não importa as suas ações, o que você tem que fazer. Já me foi perguntado, já vi questões, pessoas questionando por que é que muitos cônjuges acabam, ou qualquer pessoa, mas principalmente na questão dos cônjuges que estão em adultério, acabam se tornando ministros de igreja, pessoas até com cargos altos em igrejas e sendo até aparentemente usadas muito por Deus, né, em seus ministérios e pregações. A questão é que essas pessoas em estado de negação emocional, elas acreditam piamente que como a culpa é do outro, o problema está no outro e nunca nela. Agora que ela largou o problema, Deus a está abençoando. Ou, por outro lado, também podem pensar que o mundo é hipócrita, que elas têm que usar da mesma hipocrisia que o mundo usa, que as pessoas que estão ali na igreja são exatamente como ela, adúltera, doentia, fraca, e merecem ser enganadas e de alguma forma se acham uma espécie de cavaleiros do Apocalipse para pessoas cruéis no mundo cruel, onde essa pessoa de estado de negação emocional nada mais é do que uma inocente vítima. A pergunta é: o que você pode fazer? O que nós podemos fazer? Logo mais teremos um estudo sobre a importância daqueles que são mais fortes espiritualmente a lutar pelos mais fracos, mas essa luta é espiritual e não carnal. A primeira coisa para que você seja pai, mãe, irmão, marido, mulher, esposa, tem que entender é que você precisa aprender a proteger o seu emocional. Você precisa proteger o seu emocional como se fosse uma criancinha de colo recém-nascida. Afinal de contas, se você se abater, se você cair, não há quem te levante. Só há você e Deus. Então não se permita ser de forma alguma colocada para baixo. Isso significa confrontação? Não. Ao contrário, afaste-se. Afaste-se do problema, da pessoa problemática. Mantenha a distância. Evite pensar. Evite querer consertá-la, ser o Espírito Santo na vida dela. Trabalhe primeiro a sua espiritualidade, o seu emocional. Torne-se forte, como diz no livro de Jeremias, apto a correr com cavalos e lutar com os leões. Para então depois que você possa, em comunhão com Deus, lutar de maneira espiritual. Lembrando que, como diz Romanos em Coríntios, né, o marido santifica a esposa e a esposa crente santifica o marido. Não é a sua oração pelo seu cônjuge que vai talvez alcançar o seu marido, libertá-lo, mas sim a sua santificação. É a sua santificação, o seu testemunho que vai alcançá-lo. E é isso que nos diz a palavra do Senhor, que a sua santidade é que vai santificar o cônjuge. Então, ore por você, liberte-se, transforme-se, para que possa então, de alguma forma, Deus, através da sua vida, trabalhar na vida dos outros que necessitam do seu apoio, através do seu testemunho, através da sua espiritualidade e da força espiritual que Deus lhe conceder. Jamais se apegue a quem está no erro. Jamais tente ser o super-homem, a Mulher Maravilha,
né, queira consertar a pessoa de qualquer maneira, porque ela tem o direito de seguir o caminho que ela bem escolher, e só a Deus ela vai prestar contas, ou a lei, não é? O que você precisa aprender a fazer, repito, é jamais se permitir se colocar para baixo. Afaste-se de toda a confusão, afaste-se de toda a negatividade, afaste-se do apego, o apego gerador. Pare de ficar pensando nos erros, se entristecendo porque o outro ou outra está na lama. Não é a sua função salvar o mundo. A sua função é essa, chegar a Deus e com o seu bom testemunho alcançar as pessoas próximas a você. E acima disso, acima de alcançar as pessoas, logo abaixo de Deus vem a sua autopreservação, sua preservação emocional, para que você não possa adoecer só emocionalmente, como também não adoecer psicofisiologicamente. E nós sabemos que o estado emocional acaba afetando o estado físico. Então, para que você não venha ter uma depressão ou doenças crônicas severas por causa de problemas emocionais, proteja-se, tenha amor próprio, siga em frente, não se deixe abalar, entregue nas mãos do Senhor, cure-se, para poder então, nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz nosso Senhor Deus no livro de Zacarias, para então que o Espírito Santo de Deus possa agir na vida do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, do seu irmão, do seu pai, do seu filho, da sua mãe, quem quer que seja, do seu amigo, através de você. Terminamos mais esta pregação e lembrando que teremos a parte 2, parte 3 dela, ou quantas partes Deus permitir, assim como teremos a parte 2 da queda, e já temos a parte 2 já temos a parte 2 de como fechar suas brechas. Essa é uma série de estudos que nós faremos no decorrer da nossa caminhada. Se assim Deus o permitir, estaremos aqui sempre juntos para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote celestial, segundo a ordem de Melquisedeque. Um forte abraço, fiquem com Deus.